Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo joinha? Como tá sua vida? Como tá sua família? Como tá sua casa? Como tá seu coração? Espero que esteja tudo bem. Esse é um vídeo que vai te abençoar, que vai abençoar o Ministério Infantil, os professores que trabalham com o Ministério Infantil e Educação Cristã. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, verifica aí se o sininho está habilitado, porque é importante que você habilite o sininho para que você seja notificado sempre que nós postarmos vídeos novos aqui no canal. E aí você vai ser notificado lá, vai aparecer para você e você vai saber, opa, tem vídeo novo no canal, vou ver. E aí, curte aqui, já deixa seu comentário, tá? Durante a aula, durante o vídeo, pós-aula, enfim, seus comentários são muito importantes pra mim, tá bom? Sejam muito bem-vindos, pessoal que aí vem de fora e pessoal que já tá aqui, já faz parte da família, né? Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje tá um vídeo muito interessante, pois é uma aula, gente. Então aqui eu vou compartilhar com vocês uma aula ministrada por mim, a convite da tia Lili, num grupo dela do Facebook, Conduzindo Crianças a Cristo. E então nós reunimos amigas, né, do Ministério Infantil para ministrar um curso gratuito pela plataforma do Facebook. E eu ministrei a primeira aula com o tema Os 4 Pilares do Ministério Infantil. E então eu trouxe para a turma os 4 pilares da educação. Existe, sabia que existe? Se você é educador, se você é pedagogo, você certamente sabe que existem esses 4 pilares, né, da educação no geral. E então eu trouxe aqui para nossa reflexão, né, da nossa aula, trazendo uma reflexão voltada para o Ministério Infantil, a partir desses 4 pilares da educação. E então nós sugerimos aí, propomos 4 pilares para o Ministério Infantil. 4 pilares essenciais. O que são pilares, né? São a sustentação. Então precisamos desses pilares. É claro que existem outros. E esse é apenas um pontapé inicial para você pensar no Ministério Infantil como ele realmente é. O Ministério Infantil, ele tem um grande desafio, porque nós estamos falando, estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com a próxima geração. Então, gente, nós precisamos estar alicerçados. As crianças precisam estar alicerçadas para então terem sim uma vida cristã. Uma vida cristã, né, que começa logicamente com a evangelização. Bom, então fiquem à vontade, espero que vocês gostem. Essa aula, ela foi gravada ao vivo, foi transmitida ao vivo. Eu procurei aqui otimizar o vídeo para vocês, para que não tenha assim tantos, a gente comunicando tanto com o público, né, no início também. Principalmente o início, que a gente espera o pessoal chegar, vai conversando, mas eu sei que vai ser uma bênção. E se for uma bênção pra você, deixa aqui os seus comentários pra gente saber, tá bom? Aqui nas informações eu também vou compartilhar os links das minhas amigas que ministraram também neste curso, e aí vocês vão poder ir no canal dela, conhecer o canal delas e também ser abençoados por esses conteúdos maravilhosos. Um grande beijo, que Deus abençoe. Vamos pro vídeo? Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a Sunamita, hoje estou aqui para a nossa primeira aula no curso Conduzindo os Pequeninos a Cristo, né? Conduzindo Crianças a Cristo. Glória a Deus, aleluia, estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui nesse grupo maravilhoso, cheio de pessoas aí, professoras, ministras de crianças, pessoas vocacionadas, pessoas chamadas para servir entre as crianças. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim bem relevante, que diz respeito às bases, né? As bases para o Ministério Infantil. Daí eu trouxe aqui uns bloquinhos, os bloquinhos aqui do meu filho. Ele estava montando lá, já era até para vir montado, né? Deixa eu separar aqui os bloquinhos. Esses bloquinhos aqui, ó, tá vendo? Ele adora esses bloquinhos. Eu acho que quando ele crescer ele vai ser um construtor. Não sei. Um engenheiro? Também não sei. O que será que Deus tem pra ele? Deus há de revelar no momento certo, né? Então, ele gosta de construir, brincar de blocos. Ele tem 3 anos, eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4. E tenho uma filha que acabou de fazer 2 aninhos.
nesse período mesmo de quarentena. Aí eles gostam de brincar de blocos. Eu marquei esse horário de 4 horas justamente por isso, acreditando eu que eles nesse horário estariam dormindo. E aí, olha o que eu fiz, gente. Olha isso aqui. Olha a bagunça aqui, ó. Olha que legal. Quantos blocos? Quem aí gosta de brincar de bloco? Quem aí tem criança pequena? Gosta de brincar de bloco? Bom, deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês aqui, ó, nos comentários. Amém, gente. Então, eu sou a Sunamita. Sou Sunamita, meu nome é esse. Trabalho com crianças, tem 18 anos. Com 14 anos eu iniciei o Ministério Infantil. E a partir daí eu nunca mais saí, né? Trabalhando em diversas áreas dentro do Ministério Infantil. Então comecei regendo, eu fui criada na Assembleia de Deus. Hoje eu sou membro da Igreja do Nazareno, aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, bairro de Anchieta, meu pastor Cláudio. Mas a minha vida inteira foi a Assembleia de Deus. Quando eu casei, meu esposo era da Nazareno, aí eu migrei para Nazareno. E hoje nós servimos na Nazareno, é uma bênção. E aí, vou falando com vocês enquanto eu vou montando aqui. E aí eu trabalho com crianças já tem esse tempo todo, né? Regendo as crianças. Na Assembleia de Deus tem esse costume. Quem na Assembleia de Deus pode confirmar aí? Tem a regente das crianças, ensaia louvores, todo domingo tem os grupinhos vão cantar. Então eu vivi tudo isso. Eu cresci na igreja, minhas primeiras inspirações foram minhas professoras do Ministério Infantil. Mais tarde eu vim fazer pedagogia. Tem 10 anos já de formação dentro dessa área como pedagoga e investi muito dentro do meu ministério, porque quando eu descobri que o meu chamado era trabalhar com crianças, quando eu tive essa visão, né, a visão celestial que meu chamado era trabalhar com crianças, eu resolvi investir. Eu resolvi sentar aos pés de pessoas que tinham mais caminhada, pessoas que tinham mais conhecimento, pessoas que tinham alguma coisa para me dar, né? Porque quando a gente fala de mundo espiritual, de reino espiritual e ministério, é diferente. Então a gente pode até ter formações, né? A pedagogia ajuda? Ajuda. Ser professor ajuda? Ajuda. Dependendo da sua formação, tudo você pode agregar no Ministério Infantil. Se você trabalha com música, uau, música é super importante no Ministério Infantil. Se você é pintor, se você trabalha com qualquer coisa, você pode utilizar dentro do seu ministério. O importante é que você seja vocacionado e chamado para trabalhar com crianças, né? Então, não necessariamente você precisa ser um pedagogo, mas você precisa ter ali a formação, ter bases para sustentar aquilo que você faz, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então precisamos reconhecer isso e ir atrás. E hoje nós temos essa linda oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando um pouco mais sobre o Ministério Infantil, buscando recursos, né? E que recursos são esses? São recursos visuais? Também pode ser, vai ter aula, né, de recursos visuais. São recursos para que a gente possa crescer. Será que a gente vai ter aqui nesse curso um certificado? Alguém perguntou hoje, vai ter certificado? Não tem certificado, mas tem uma certificação muito mais especial, né? Experiência, troca de experiência, troca de saberes, conhecimento, né? Isso, conhecimento é algo realmente bem importante para que você possa, assim, ouvir outras pessoas, você possa, assim, pensar, refletir no seu ministério, né? Então, eu tô formando aqui algumas bases. Eu perguntei para vocês lá, hoje, fiz um fórum lá perguntando das bases, né, para o Ministério Infantil. Tô aqui fazendo 2 bases e vocês me colocaram algumas. E aí,
A gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, você vai chegando, vai colocando o seu nome, vai colocando de onde você é. E confirma pra mim se o áudio tá legal pra vocês aí. Confirma se o som tá legal. Tudo ótimo, obrigada. Gente, eu também queria aproveitar e agradecer, né, a tia Lili. Agradecer a tia Lili pelo convite. Amém, que bom. Agradecer a tia Lili por esse convite, pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua instrumentalidade, né? A tia Lili tem servido entre as crianças, dentro da sua igreja, dentro da sua denominação e também aí através da internet, abençoando muitas pessoas, né? Com os seus vídeos no YouTube. Eu também tenho um canal no YouTube. Quem não conhece meu canal, eu convido já a conhecer. Fala Sunamita. Fala Sunamita, o nome do meu canal. Eu convido lá, a gente também trata assuntos referentes ao Ministério Infantil, né, a educação cristã. Hoje eu compartilhei até com vocês um vídeo lá. A gente tem recebido também testemunhos assim, testemunhos de vidas que são abençoadas. A gente fica realmente muito feliz porque nós estamos usando, né, os recursos que nós temos para abençoar, usando para o reino de Deus. Então, aonde nós não conseguimos ir pessoalmente, a gente vai virtualmente. Então, precisamos aproveitar todas as maneiras, as formas que Deus nos dá, tá? Eu tô aqui falando com vocês, estou tentando aqui montar. Eu acho que tá até faltando peça nesses blocos aqui. Que eles, gente, eles espalham tudo. E eles estavam brincando na hora que eu peguei. Então vamos falar sobre pilares, né? O que são pilares? Pilares são colunas, né? São colunas de sustentação. E todas as casas têm, todos os lugares têm. Ainda que você não veja, esses pilares, essas colunas, eles existem. Esse aqui é um outro bloco diferente. Ainda que você não veja, essas colunas, eles existem. Elas existem. Então, são colunas que vão sustentar, né, o nosso ministério. E é sobre essas colunas que nós vamos falar hoje. Tá, beleza? Sobre essas colunas que vamos falar. Ok? Um beijo, beijo! A gente vai começar orando. Enquanto esse pessoal vai chegando, nós já temos agora 52 pessoas. Mas depois isso aqui também vai ficar disponível para quem quiser assistir, né? Hoje é o primeiro dia e a gente tem bastante conteúdo, né? Olha aí, gente, mais coluninhas, ó. Ó, uma coluna, outra coluna, um pilar, fica mais chique. Outro pilar. Se fosse 2 pilares, né? Um pilar só não dá, né, gente? Mas, ó, 2 pilares já daria alguma coisa, olha aí. Tá vendo? Mas temos 4. Então, vamos tentar aqui montar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? E a gente vai orar também pra gente começar, pra que Deus possa falar aqui o que Ele quer para os nossos corações, para as nossas vidas. Amém? Então, vamos colocando aí o que são os pilares. Quais são os pilares do Ministério Infantil? Olha aí, gente, ó. 1, 2. E aí, gente? O que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer? Não teve treino. Sem treino, hein? Sem treino. Vamos botar mais um bloquinho aqui. Mais um outro.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como é que ficou legal. Tá vendo? Virando mais assim, ó. Ó. Viu como precisa de esforço pra poder montar os 4? Não tem nem como eu levantar. Só tem como eu melhorar aqui. Abaixar a câmera pra vocês, olha. 1, 2, 3 e 4. Vamos orar? Vamos orar? Já pegou seu caderno, pegou sua Bíblia, sua caneta, o lápis? Vamos então agora orar ao Senhor Jesus. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado, Deus, por esse dia lindo, por esse dia perfeito, maravilhoso que o Senhor nos deu, com esse céu azul cheio de nuvens, Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui agora, reunidos, Pai, para falarmos, Pai, sobre assuntos relevantes, assuntos muito importantes, Pai, referentes ao Seu reino, Deus. Ó Deus, abençoe, Senhor, esses momentos que aqui, Senhor, estaremos. Abençoe, Deus, essa conexão. Abençoe cada professor, cada irmão, cada irmã que está na sua casa, Senhor, dedicando um tempo de estudo, Senhor, para aprender, para, Senhor, refletir, para melhor servir, Deus, porque nós estamos falando do reino espiritual. Deus, agora usa a minha vida, trabalha, Senhor, na minha vida e através da minha vida, alcança os corações. Senhor, tira, Senhor, todo impedimento, esteja conosco, dirige esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bom, gente, vamos começar então. Louvamos ao Senhor. Bom, eu queria muito, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, no mundo, um momento muito difícil no nosso país, com o isolamento social, com a quarentena. Cada dia nós temos notícias diferenciadas. Um dia a gente é orientada para agir de uma forma, outro dia para agir de outra. Mas nós cremos em Deus, cremos que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada foge ao seu controle. E nós temos que aproveitar as oportunidades para sermos luz, né? Sermos luz em meio às trevas, levarmos a paz, levarmos a palavra do Senhor aonde quer que nós estejamos. Então, esse é um momento de reflexão, é um momento que a gente olha e pensa, reflete um pouco sobre a nossa vida, porque a gente vive numa rotina louca, numa correria, seja indo para o trabalho, seja em casa com as crianças, seja levando as crianças para a escola. Agora tudo muda, agora as crianças estão em casa, agora os maridos estão em casa, está todo mundo em casa. As demandas aumentam, a gente está trabalhando em home office, fazendo homeschooling. Então, assim, é um desafio. E nós precisamos, assim, nos manter sãos, nos mantermos o tempo todo cristãos, né? Nos apresentarmos como obreiros aprovados, confiantes em Cristo, que nada foge do controle dele, como falei, né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então cada morte, cada lágrima, cada doença, cada dor, cada vitória, cada derrota, tudo está nas mãos dele. Então ele tem o poderio, ele tem o controle disso. Não depende de nós. Agora o que depende de nós a gente vai fazer, né? Então depende de nós buscarmos a ele, depende de nós lermos a Bíblia, depende de nós obedecermos, depende de nós orarmos, depende de nós exalarmos o amor de Deus nas nossas casas, na nossa residência, com os nossos vizinhos, porque eles estão também, né? A gente está ali, estão nos ouvindo, e a gente também, dependendo de onde você mora, é bem pertinho, é apartamento, a gente tem várias questõezinhas aí. Uma coisa é quando você passa o dia inteiro fora, outra coisa é quando você tá com todo mundo ali dentro de casa. Mas nós temos que testemunhar como crentes. Então, antes de professoras do Ministério Infantil, né, nós somos crentes em Cristo Jesus, né? Então nós precisamos
aproveitar os momentos. Eu estou incentivando muitas professoras, tenho incentivado as minhas alunas a gravarem vídeos. Já tem muitos professores fazendo isso. Eu louvo ao Senhor por esse tempo, porque Ele tem nos tirado assim da inércia, né? Tem assim nos colocado desafios, e assim a gente vê pessoas que não tinham o costume de gravar vídeo, gravando, se colocando, fazendo o seu primeiro vídeo. Não é fácil, mas precisa ter o hábito, precisa ter o primeiro passo. Então tem pessoas que estão dando o primeiro passo, e isso assim é maravilhoso, porque crianças estão sendo alcançadas, porque lares estão sendo alcançados, e nós, professores, somos instrumentos de Deus para as novas gerações. Somos instrumentos de Deus, influência para as crianças, e também somos suporte. Nós precisamos dar suporte aos pais, né? E tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? Nós estamos falando aqui, começamos a falar sobre bases, pilares. O que são pilares? Pilares. Toda casa, toda construção tem que ter um pilar. Se você não tiver o pilar, olha aí, se você não tiver o pilar, o que vai acontecer? Vai cair. Então aqui, ó, olha aqui a base. A base aqui, tá vendo? As bases estão aqui. Aqui em cima, ó, o teto, a construção. E aqui, ó, são os pilares. Então, por isso que são 4 pilares. Não quer dizer que tem que ser isso. Existem muitos pilares. Você pode colocar aí. Aqui a gente tem um certo delay, né? Eu vou falando e vocês podem colocar nos comentários aí. O que não pode faltar no Ministério Infantil? O que é que não pode faltar? Quais são as bases do Ministério Infantil? Vai escrevendo aí. Quais são as bases? O que não pode faltar? Alguém me respondeu lá no fórum, oração, né? Deixa eu até ver aqui o que vocês colocaram. Oração, compromisso, amor, ensinar a palavra de Deus, respeito, dedicação, né? Então, assim, são vários. Se a gente começa a colocar assim, o que precisa para trabalhar no Ministério Infantil? Você começa a fazer uma listinha aí, que você vai colocar, você vai elencar várias coisas aí. Juliana, oração. Gesiane, leitura da palavra. Oração e leitura da palavra, essencial para todo crente. Todo crente tem que orar. Tem até trouxe isso daqui para cantar, né? Que era leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Leia, quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Então, orar, ler a Bíblia, todos os dias nós temos que fazer. Se nós não fazemos isso, nós sucumbimos, nós diminuímos, nós ficamos nanicos, a gente não cresce. Se a gente não ora, a gente não tem intimidade, comunhão com Deus, porque Ele já sabe de todos os nossos pensamentos, Ele já sabe de tudo que acontece na nossa vida, que a gente faz, né? Salmo 139, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que nós falemos com Ele. E como nós vamos falar? Através da oração.
Então a oração também é um pilar, né? A oração é um pilar importante. E ler a Bíblia é o momento que você vai ouvi-lo falar. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Tudo está escrito aqui, né? Então, se nós lêssemos a Bíblia, eu até brinco assim, se a gente lesse a Bíblia enquanto a gente vai lá opinar de política ou falar alguma, sei lá, tanta coisa que a gente faz aí, a gente estaria muito melhor. Então essa é a nossa diferença, a diferença do cristão, da igreja de Cristo, de todo aquele que serve a Cristo, né? Então a gente precisa crescer. Eu gosto de usar esse corinho que eu falei, que eu usei aqui, leia a Bíblia e faça a oração, porque é um louvor muito antigo, é um louvor que eu cantei quando eu era criança, fui ensinada na igreja esse louvor, agora o Três Palavrinhas regravou. Eu vejo muitas tias ensaiando com as crianças, ensinando as crianças, isso é ótimo, muito legal. Mas a gente precisa refletir o que a gente faz, se a gente pratica isso. Então, eu gosto muito de falar com os meus alunos o seguinte, que nós temos que lutar, defender de toda maneira, de todo jeito, o nosso tempo devocional com Deus. E não é o tempo do preparo, da escolinha dominical. Não é um tempo que você está preparando a sua ministração. É o seu tempo a sós com Deus. Não é o tempo da oração que você vai fazer enquanto você está lavando a louça. Não é o tempo da oração que você vai fazer por algum ente querido, alguma situação, né? Assim, um momento específico. É o seu momento com Deus. É o momento que você tranca a porta do seu quarto e vai orar. E vai falar com ele, vai ler a Bíblia. E é nesse momento que você vai sentir o conforto, o consolo, o direcionamento e vai ouvir ele falar com você. Então isso é algo básico, é algo assim elementar, tá? Então, independente do nosso ministério, seja com os adultos, com adolescentes, jovem, criança, isso é elementar. Agora, como nós podemos falar para a criança fazer se nós não fazemos, né? Então, isso é importante. Aí colocaram planejamento, colocaram jejum, direção do Espírito Santo, comprometimento, organização. Era para eu estar anotando aqui o que vocês falaram. Comprometimento, organização. Mas o que colocaram? Planejamento, palavra, dinamismo. Olha só quanta coisa! Quanta coisa! Amor. Amor essencial. Como você vai trabalhar sem amor? Se não tem amor, como você vai fazer? Como você vai tratar as crianças? Como você vai lutar por um ideal? Como você vai sobreviver dentro do Ministério Infantil, né? Dedicação. Então é isso, olha, dinamismo muito importante. As crianças pequenas, cada uma tem um tempo de concentração. É muito importante ter dinamismo, tá ok? Então, planejamento das aulas aí, leitura da palavra, é isso aí, pessoal. Todas essas sugestões que vocês colocaram aí são excelentes. Então, o nome dessa aula, né, é quatro pilares para o Ministério Infantil. Os 4 pilares. Eu queria dizer para vocês, quem aqui é professor secular, né? Nem todo professor secular, professor no caso de escola, trabalha na escola, vai trabalhar na igreja. Não é porque é professor na escola que vai ter vocação, chamado para trabalhar com as crianças dentro da igreja, né? E nem todo professor na igreja necessariamente tem formação de professor, tá? Então, são duas coisas diferentes. Mas na maioria das vezes ocorre que muitas professoras das crianças também são professoras, né, seculares. Então existe, quem aí conhece, existe os 4 pilares da educação. Existe um relatório, um famoso relatório que foi feito, redigido para o século XXI, foi feito no século passado, se chama Os 4 Pilares da Educação. Esse relatório, ele reuniu pessoas, professores, estudiosos, né, do mundo inteiro, de diversas partes do mundo, para ditar
abordar o que seria a educação do século XXI, do nosso século, né? Então, a educação, no geral, ela precisa conhecer esses 4 pilares e seguir esses 4 pilares. Esses 4 pilares da educação, ele faz o quê? Ele forma o eixo que conduz toda a educação, que os nossos filhos, que os nossos alunos da igreja, as nossas crianças recebem na escola, ou pelo menos deveriam receber. Quais são eles? Se você é professor e souber, já pode escrever aqui. O primeiro pilar é aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. E quarto, aprender a ser. Nós estamos falando de pilares da educação. O que eu estou falando para você não é algo que eu inventei, é algo que existe. É um relatório que existe, um relatório da educação, o famoso relatório da educação. Inclusive, no livro Abordagens Práticas da Pedagogia Cristã, é um livro escrito pelo professor Marcus Tuller. Ele fala sobre isso, tá? Se alguém aqui já leu esse livro, já vai saber. Abordagens e Práticas da Pedagogia Cristã. Ele fala um pouco, ele aborda um pouco desses pilares, desses 4 pilares, e o professor Marcus Tuller, ele traz esses pilares aqui para a educação cristã. O professor da escola dominical, ele pode utilizar, né? Então, aprender a conhecer. O que é o aprender a conhecer? É compreender. Ou seja, se você é professor de crianças, você precisa entender que o seu aluno, ele precisa aprender a aprender. Ele precisa compreender. Ele precisa pensar. Ou seja, nesse sentido, não se valoriza a transmissão simplesmente do conteúdo, porque há muitos e muitos séculos, né, durante a história da educação, o professor, ele sempre falou, ele era o protagonista, né? Hoje diz que a criança é a protagonista, né? A criança, ela deve ser a protagonista, tudo deve girar em torno dela. Antigamente era o professor que era o protagonista, tudo girava em torno dele, era o conhecedor, o detentor do conhecimento, aquele que tinha todo o poder, né? Hoje em dia tá tudo avesso, né? Eu não concordo com toda esse meio, né? Porque se a gente começar a estudar aí biblicamente, né, para nós cristãos, a criança, ela não é o eixo principal. A criança, ela não é o protagonista, né? Pra gente sempre o eixo vai ser Jesus. Sempre o objetivo vai ser levar crianças a Cristo, tá? Então, os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então a criança, ela tem que aprender a conhecer, né? Ela tem que, assim, ter prazer pelo conhecimento. Quando você, professor, na igreja, tá só impondo, só passando, só transmitindo conhecimento, sendo apenas o transmissor de conhecimento, o que acontece? A criança, ela só está ali absorvendo, ela não está refletindo, ela não está pensando sobre aquilo. Não necessariamente quer dizer que a sua criança quietinha, ela está entendendo, compreendendo aquilo que você está ensinando para ela. Então é interessante, importantíssimo que você busque estratégias para você, para saber se a criança realmente compreendeu. E como ela vai compreender? Muito mais através da experiência. Quando você utiliza ela como exemplo, quando você utiliza as experiências dela, do seu grupo, da igreja, para ensinar alguma coisa. E o mais interessante é que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. E a Bíblia, ela não é somente um livro de histórias. Ela não é só um livro morto. Ela não é, em hipótese alguma, um livro morto. A Bíblia, ela tem vida. Ela não só conta a história. As histórias todas que estão escritas lá, elas têm vida.
Então, nós precisamos ensinar a criança dessa maneira, né? Ah, porque lá no tempo de José, José foi levado lá para o Egito, e aí ele foi escravo, depois ele virou governador. Uau, José, um herói. José era homem, era um menino igual a você. José sofreu com perseguição dos irmãos. Ele teve uma visão. E Deus mostrou para ele isso. Começa a contar. E olha o que aconteceu. Mas você tem que contar aplicando. E quando você conta aplicando, quando você proporciona a criança a viver a experiência, a contextualizar com o tempo dela, aquele aprendizado vai ser rico, né? Eu gosto muito de uma frase de Howard Hendricks. Howard Hendricks, ele escreveu um livro que eu sempre indico para todo professor, acho que todo um comunicador tem que ler esse livro, Ensinando para Transformar Vidas. É um livro, eu não tô com ele aqui, mas é um livro bem pequenininho. Uma vez uma pessoa estava inscrita no meu canal, eu fiz uma série, né? Uma série com 8 vídeos, e aí eu fiz contando cada lei. Howard Hendricks, ele fala nesse livro sobre 7 leis do ensino. E aí eu fiz uma série com cada lei. Aí tinha uma pessoa que colocou pra mim lá assim: nossa, eu tenho esse livro na minha estante, eu nunca li. Nunca li o livro. Porque muitas vezes a gente julga pela capa, né? É um livro bem pequenininho, mas é um livro que tem um conteúdo muito relevante. E assim, antigo, porém atual. Então ele fala o seguinte, que nós temos nas nossas mãos uma palavra aqui que tem vida. A gente tem a palavra que tem vida, mas ao paladar, aos ouvidos do ouvinte, é como se fosse comida de hospital. Como é uma comida de hospital? É ruim, né? Não tem sabor, não tem gosto, tem que ser restrita a uma dieta. Então, nós temos uma mensagem que traz vida, né? Então, precisamos transmiti-la com vida. Então, mas essa vida não só se restringe a um recurso visual. Não só se restringe a você estar, nem deve se restringir, porque tem professoras que só falta botar uma melancia na cabeça. Não precisa disso. Não tô diminuindo nem falando que não, ó. Eu tô com um lacinho aqui, ó. Bem bonitinho. Esse lacinho aqui foi minha irmã que fez. Então, nada contra, mas assim, muitas vezes nós temos animadores na igreja, né, nos ministérios, professores, sem verdade. E muitas vezes a criança ela só precisa de um adulto, de uma professora, que olhe nos olhos dela, que ouça, que busque as experiências dela e contextualize com a Bíblia, para que tenha sentido para ela. E aí você para pra pensar numa criança que pelo menos por exemplo, cresce na igreja, né? Mas aquela criança cresce na igreja e cresceu na igreja, sabe quem é José, sabe quem é Maria, sabe quem foi Sansão, Golias, Davi, Daniel, Abraão, sabe quem é tudo, conhece a Bíblia toda. Sabe quantos livros tem a Bíblia? Porque a tia aplicou o Biblionildo. Mas ela não conheceu Jesus. Ela não teve intimidade. Ela não teve relacionamento. Então a gente poderia utilizar esse primeiro pilar, refletir nesse primeiro pilar aqui, aprender a conhecer. A criança precisa aprender a compreender. A criança precisa compreender a palavra de vida eterna, né? Não por obrigação, não por um Deus que impõe, não por imposição, porque Deus não impõe nada, mas por amor. E desde sempre Deus buscou intimidade com o ser humano. Ele criou Adão e Eva e ali ele se comunicava com eles. Todos os dias ele se comunicava. Ele sempre buscou essa comunicação, essa intimidade, esse relacionamento, né? Deus, ele é relacional. Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Nós cremos na Trindade, num Deus trino, então, que se relaciona conosco o tempo todo.
Então, nós precisamos trazer isso para a criança, buscar formas que ela possa assimilar, aprender, conhecer a palavra de vida eterna. E essa palavra de vida eterna é o meio para Cristo, tá? Porque é importante falar sobre isso, que é o meio para Cristo, porque não adianta você decorar, como eu falei, a Bíblia inteira e você não se relacionar. A nossa missão é formar o caráter cristão na criança. Então, nós precisamos buscar isso. Vamos lá. Aprender a fazer é o segundo pilar da educação. Então, esses pilares que eu estou trazendo para vocês é um relatório que já existe da educação e eu estou trazendo um paralelo pra gente aqui, tá ok? Certinho? Então, primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. O que seria esse aprender a fazer? A criança, ela aprende fazendo. Então, existe uma estatística. Lá no meu canal eu fiz um resumo, né? E até sobre o livro do Howard Hendricks. E eu até coloquei essa estatística na tela, assim, de da porcentagem, do percentual de assimilação. Quando a criança, ela só ouve. Quando a criança, ela vê, então por isso que o recurso visual, ele realmente é importante. A criança vê, tá? A criança, ela tá vendo o teu recurso, mas quando a criança faz, olha aqui, vamos montar? Vamos montar os blocos? Vamos construir uma cidade? Vamos pintar com tinta guache, colocar na mão, vamos pintar o sangue dos umbrais, teve a Páscoa aí, né? O sangue dos umbrais na porta. A experiência dela fica muito mais viva e ela aprende fazendo. Então ela vai aprender a palavra de Deus, ela vai memorizar, ela vai guardar no coração e no tempo que ela precisar, ela vai poder utilizar para solucionar os problemas dela. Porque a criança, ela tem problemas. E os problemas dela devem ser solucionados hoje e agora. Criança não espera, não vai esperar para amanhã. Então nós temos que buscar a solução agora. Sair da teoria e ir para a realidade. Principalmente hoje, a gente está cada vez mais um desafio aumenta, porque ensinamos a próxima geração, né? Então, nós somos desafiados com uma era da tecnologia, com a informação. Precisamos então buscar a criatividade, buscar fazer com que ela utilize a criatividade para que ela tenha experiências vivas, tá? O terceiro ponto que a educação aborda, o terceiro pilar é aprender a conviver. Ou seja, ele fala da questão de você, padrões morais, né, como não falar mal do coleguinha, não usar força, agressão para conquistar alguma coisa ou para resolver algum conflito. Mas o que? Entender que as pessoas são diferentes, viver em sociedade e aí exercer a cidadania, né? A gente precisa entender aqui, nesse aprender a conviver, que as crianças, elas têm carências diferentes. Elas têm carências sociais, carências afetivas, dificuldade de se relacionar. Muitas crianças têm dificuldade de fazer amizades, né? Então nisso a educação trabalha com essa parte da convivência, da socialização, né? E na igreja nós temos que fazer também. E é muito importante essa convivência na igreja. É muito importante atividades na igreja. Para a criança é muito importante que tenha amizades na igreja. Que tenha festa da pipoca, festa do cinema, sabe? Todas essas festas, porque criança gosta de festa, criança ama festa. Tem que existir, porque as crianças da igreja, né? Os pais, os são da igreja, elas vão ter amizades ali, crianças que caminham junto, crianças que têm o mesmo pensamento, porque lá
na escola. Travou, gente? Só vi um travou. Travou? Confirma pra mim, por favor. Vão falando se der alguma coisa ruim, porque eu vou falando. E pra mim aqui no celular não travou nada. Mas me deem um feedback aí pra eu continuar. Tá normal. Obrigada. Stephanie. Meu pai ama esse nome, Stephanie. Eu acho que se demorasse mais um pouquinho, eu seria Stephanie, hein? Mas minha mãe escolheu Sunamita, né? Minha mãe é uma bênção. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Obrigado. Então, é muito importante que eu gosto muito da Mônica Coropos. Quem conhece a Mônica Coropos aqui? Mônica Coropos é uma bênção. Ela é compositora, musicalizadora, educadora cristã, e ela tem trabalhos maravilhosos. Vão lá, procurem lá sobre Mônica Coropos e vocês vão ver todo o material, as músicas que ela da composição dela. Vocês podem utilizar com as crianças de vocês, ele é ótimo. Eu gosto muito de quando ela fala assim, as crianças precisam ser igrejadas. As nossas crianças precisam ser igrejadas. A gente às vezes utiliza esse igrejada, né? No sentido de quê? De religiosidade, né? Mas o que ela fala de igrejada é que as crianças precisam viver na igreja. Porque muitas vezes ocorre que as crianças elas vão no domingo para a igreja, só no domingo. E aí ela tem quanto tempo com você na escola dominical? 1 hora, 60 minutos. E esses 60 minutos, ele é totalmente aproveitado? Totalmente aproveitado? Não. Até chegar, receber, né? Tem todo um coisa. Então, quanto tempo que as crianças estão na escola? Conta aí. Se elas passam 4h30, né, no básico, 4 horinhas por dia, conta aí. Quanto tempo que elas estão na escola? Quanto tempo que elas estão no play, na praça, largadas aí no parquinho, né? Quanto tempo que elas estão? Então, quanto tempo que elas estão com a gente? Quase não tem. Então, realmente é um desafio muito grande quando a gente pensa sobre isso, porque Ministério Infantil são muitas demandas, Ministério Infantil a equipe é pouca, Ministério Infantil tem que fazer a apresentação toda a data comemorativa, Ministério Infantil é tudo e ao mesmo tempo não é nada, não tem valor. Mas, gente, pense que as crianças precisam dessa convivência na igreja. Muitas vezes nós estamos preocupadíssimos com as datas comemorativas, simplesmente por mera apresentação, né? Mas essas datas comemorativas que você vai fazer com as crianças, ela não deve ser somente uma apresentação para a igreja, mas ela também deve ser uma oportunidade riquíssima de experiência. Pensa que o pai vai estar ali para assistir a criança com uma câmera para filmar, né? Vai ter todo mundo lá com o celular para filmar. Vai estar ali feliz. Pensa que o pai que não é crente vai vir para a igreja para prestigiar a criança ou não, né? Mas pensa principalmente na criança. Não é uma agenda, que tem esse problema de agenda, né? Tem que cumprir. Aí quer cumprir um monte de data comemorativa, parece que o Ministério Infantil só é data comemorativa. E esquece do processo. O processo. Eu falei pra vocês que eu fui criada na igreja e eu lembro do processo. E eu lembro quando a gente estava lá, vamos ler o versículo? Memorizando o versículo, ia lá na frente, toda envergonhada, com as outras crianças, falar o textuário. Textuário, o Senhor é meu pastor. Isso ajuda a criança em vários aspectos. Ajuda no desenvolvimento da criança, na apresentação da criança em falar com o público,
né? Mas e a experiência da criança? Porque tem criança que não quer participar. E por que aquela criança não quer participar e de repente ela é obrigada a participar? Porque nós não olhamos a criança na sua individualidade. A gente olha para todo mundo, quer encaixar todo mundo ali, né? Mas cada criança vai ter um tempo, cada criança vai ter uma aptidão, cada criança vai ter vontade, né? E cada criança vai ter essa necessidade diferente. Então, é muito mais interessante quando a gente para pensar em tudo isso, mas pensando na criança, tá? Então, aqui temos a questão da educação cristã. Lá em Atos 2:44, eu tinha separado aqui vários versículos assim para estar lendo, mas a gente acaba, né, falando, a gente prepara o roteiro, mas eu creio que o Espírito Santo ele também trabalha no tempo certo, falando o que ele quer, né? Eu não ia falar tanto sobre essas bases, mas eu tô falando. Atos 2:44. Olha isso daqui, olha, Atos 2:44. Esse versículo é um versículo, inclusive, que eu utilizo muito para basear o culto infantil. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui a gente fala sobre essa necessidade de estar junto. Tem um ditado, né, antigo que fala: diga-me com quem anda, que eu direi quem és. Tem um ditado, né? Ditados antigos que falam sobre isso. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Hoje em dia fala-se também bastante, a galera aí que estuda coach, que estuda essa área de psicologia, desenvolvimento pessoal, fala bastante o seguinte: você é a soma das 5 pessoas e 5 coisas que você assiste, que você anda. Você é a soma dos seus 5 amigos. Você é a soma dos 5 livros que você lê. Você é a soma daquilo que você vê, dos vídeos que você assiste, das pessoas com quem você anda. Então, se você tá lá, assiste bastante lá o canal da Tia Gabi. Tia Gabi comentou aqui: verdade, professora. Grande aprendizado. Amém. Glória a Deus. Se você tá lá assistindo o canal da Tia Gabi, você tá junto com ela, tem um pensamento parecido. Se você tá lá assistindo a Tia Lilia, se você tá lá assistindo o meu, você vai lá no Fala Sunamita, você tá tendo um pensamento parecido. Porque se você não concorda, você não tá, você vai para um outro. Então, você assiste, se você assiste muito televisão, muito só notícia ruim, não é que não tenha que assistir notícia, tá bom? Não é que não tenha que assistir notícia, mas aquilo que você assiste, o tempo que você investe, os vídeos que você assiste, os livros que você lê, os cursos que você faz. Agora a gente está aqui nessa quarentena, tem um monte de oportunidade. Então, eu não consegui até hoje, já tem mais um mês, não criticando quem faz, tá bom? Mas eu não consegui assistir uma série do Netflix. Eu não consegui. Não, eu assisti esses dias aí, eu assisti um filme, eu tava de madrugada assim, editando um vídeo pro meu canal, e aí meu esposo colocou lá num vídeo, Milagre da Cela 7, no filme, famoso esse filme, agora tá todo mundo falando desse filme. Ele colocou lá, mas eu não consigo me concentrar, eu tô ali, né, não tô nem aí pro filme. Daqui a pouco eu começo a assistir, eu paro de editar, começo a assistir, choro, né? Porque esse filme é um filme muito emocionante. Eu fiquei emocionada. Não costumo chorar muito nos filmes, não, mas eu fiquei emocionada. Eu parei pra assistir. Mas assim, tem gente que tá fazendo maratona da Netflix e não sabe mais assim o que fazer, porque já assistiu todas as séries da Netflix. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer.
com quem que você fala no telefone, com quem que você anda, com quem que você sai, você é a soma dessas pessoas, é a convivência. Então que a sua criança, ela tenha convivência contigo e te chame mesmo, porque ensinar no caminho é isso. Então a gente está falando aqui para professores e líderes do Ministério Infantil. Eu lembro o seguinte, as minhas crianças, eu dava aula na escola dominical, também trabalhava na regência das crianças, ajudando na liderança. Ministério Infantil é tudo junto e misturado, né? A gente faz tudo. Então, eu lembro que eu chegava na minha rua, tinha um irmão, um presbítero, que ele levava todas as crianças que quisessem, ele tinha uma Kombi, ele saía assim, pegando as crianças de casa em casa para levar para a igreja. E eu morava na mesma rua. Aí, no caso, quando ele não podia levar, o que eu fazia? Eu ia lá ensaiar as crianças na casa de uma irmã da esposa dele, que tinha um ponto de pregação, ensaiava as crianças lá, ou então eu ia na casa das crianças buscar as crianças para levar para a igreja, né? Quando eu chegava do trabalho, trabalhava, pegava o trem, lotado, cansado. Eu lembro que eu fazia curso também à noite, então eu chegava em casa, já era 10 horas, 11, quase 11 horas da noite, e as criançadas lá, tudo na rua. Eu chegava cansada, a gente era um morro assim, sabe? Uma subida tão íngreme que eu ia subindo com minha mochila nas costas, depois de um dia inteiro de trabalho, trem lotado, e um curso que era quase um seminário. Chegando, só queria chegar em casa. Tia Sunamita! Ai, tia Sunamita, ai, olha, eu ganhei isso. Ai, tia Sunamita, poxa, minha mãe brigou comigo. Ah, meu irmão me bateu. Gente, as crianças vinham até mim. O que eu fazia? Eu tava cansada. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho, cair na cama, dormir, porque amanhã estaria começando tudo de novo. O que acontece? Eu parava e ouvia as crianças. E eu tinha amizade com as crianças. A criança ia na minha casa. Tia, meu gatinho morreu. E a criança chorando. Meu gatinho dela morreu. E aquela coisa toda. Aí a gente tinha esse tempo. Então, a ter tempo, dedicação, né? É isso aí. Isso aí, tem muita coisa pra gente fazer. Então, esse aprender a conviver. Nós precisamos trazer essa convivência da criança para que a criança tenha prazer de estar na igreja. Para a criança, ela não vá por obrigação, por imposição, mas por vontade, por amor, com alegria, né? Então, tem crianças que às vezes até o pai acorda tarde, não quer ir para a igreja, a criança vai, pai, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja, porque ela sabe que lá vai estar a tia Gabi esperando ela para dar aquela aula maravilhosa, porque ela sabe que vai ter aquele lanchinho, porque ela sabe que vai ter palavra, vai ter atividade. Então, isso daí é importante a criança ter a convivência, buscar essa convivência na igreja é fundamental, porque ela tá, as influências externas, as influências na escola são grandes, e quando ela se torna adolescente, mais ainda. Então nós precisamos agora na base, aqui na base, sustentar esses pilares para que possa ter firmes, para que elas possam estar alicerçadas. E aí, então, ela não vai se desviar. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Não é isso? Então, falamos sobre aprender a conhecer, falamos sobre aprender a fazer, falamos sobre aprender a conviver. E agora, o último pilar, o quarto pilar, aprender a ser. Veja bem, aprender a ser. A criança tá aqui, existe uma preocupação na educação geral da criança aprender a ser, né? Mais do que ter, ela tem que ser esse senso. E que então nós como cristãos, professores, a gente pode buscar nisso,
né? Se a educação pensa, a criança tem que aprender a ser, elaborar os seus próprios pensamentos, ser autônomo, ser crítico, formular os seus juízos de valor, decidir por si mesmo. A educação pensa dessa maneira, né? E nós? O que nós precisamos pensar? O que a gente pode pensar nisso daí? Gente, nosso mestre extraordinário, Jesus Cristo de Nazaré, ele mesmo, ele foi o próprio, eu gosto muito de dizer que ele é a própria personificação do ensino, né? Ele é a própria personificação do ensino porque ele nos ensinou de forma assim extraordinária. Tem um livro bem interessante do Augusto Cury que fala sobre o mestre dos mestres. Ele estudou a vida de todos os discípulos lá e ele escreveu esse livro. O mestre dos mestres, inclusive, foi escrevendo, pesquisando sobre a Bíblia, que ele era ateu. Ele passou a acreditar, né? Então você vê como Jesus ensinava. Ele ensinava sendo. Ele era a essência, né? Ele ensinava vivendo. Olha, gente, nós falamos aqui, aprender a conhecer, sentido de significado, ter um ensino contextualizado. Quem melhor do que Jesus para nos mostrar isso? Jesus, ele contextualizava tudo. Jesus Cristo de Nazaré ensinou por parábolas. Ele falava o tempo todo sobre o reino dos céus. Ele anunciava o reino dos céus, né? Ele nos ensinou que nós somos cidadãos do céu. A educação quer formar cidadãos. A própria Bíblia fala da cidadania cristã, né? Então nós somos cidadãos dos céus. Jesus ensinava através da experiência. Ele pegava o exemplo, ele pegava a necessidade, ele pegava a dificuldade do outro, daquela pessoa que ele ia operar o milagre, daquela pessoa que ele ia operar a maravilha, daquela pessoa que estava criticando, daquela pessoa que estava acusando. Porque o que mais teve no ministério de Jesus é isso. Jesus, ele passou por todo o processo. Ele passou por todo o processo para dizer pra gente, para dizer pra mim, pra você, que ele passou, que ele sabe das nossas necessidades. E os nossos problemas para ele não são nada. Ele passou. E ele passou o sofrimento de morte, de acusação, desvalorizado. Ele soube o que era não ter valor. Olha isso, gente. Se você pega para sua criança e fundamenta tudo em Jesus, muitas vezes a gente está tão preocupado, não quero dizer que não tem que ensinar, está tão preocupado em ensinar sobre todos os personagens da Bíblia, esquece de falar de Jesus. E esquece de falar de Jesus da forma que nós deveríamos falar. Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, que ensinou com sua experiência, com sua vida, com amor, que ouviu, que viu, que sentiu. Quantos ensinamentos que ele tem para nos dar? Quantos ensinamentos para a nossa vida? Detalhe que quanto mais a gente busca, mais nós nos enchemos dele. Porque muitas vezes a gente pensa que vai dar, né? Mas na verdade nós precisamos receber. Então, Jesus, ele é incrível. Quando a gente fala de Jesus para as nossas crianças, nós podemos extrair grandes e riquíssimas, valiosas lições. Esse aprender a ser aqui nos faz refletir sobre Jesus.
Sejamos como Jesus. Esse ser como Jesus significa que nós, enquanto servos, porque Jesus ele foi servo, né? Os evangelhos relatam isso o tempo todo, ele era servo. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Salvador. Jesus, o Messias. Jesus, o soberano. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Veio aqui na terra para viver como nós vivemos. Para viver as mesmas dores, os mesmos sentimentos, gente, de raiva, de ira. O sentimento humano, porque ele foi 100% humano. Ele não usou a sua divindade, a sua soberania, ele não usou o poder que ele tinha para manifestar aqui. Ele foi homem, porque a missão dele era ser homem, filho de Deus, homem. Como nós podemos nos guiar através dele, das suas ações, da sua conduta, dos seus ensinamentos, né? E ele nos deu essa lição. E mais tarde, quando Paulo vem e tem um encontro de transformação, ele deixa de ser Saulo, vem ser Paulo, ele fala o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. E será que nós podemos falar isso para as nossas crianças, os nossos alunos? Sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não tem que olhar para mim. Olha para Cristo. Como assim? Se você é reflexo de Cristo, os seus alunos precisam ver Cristo em você. Você precisa refletir o brilho do Espírito Santo. O seu caráter deve ser aprovado. Os seus alunos estão o tempo todo observando você. Quem você é. Os seus filhos estão o tempo todo observando você. Quem você é. As pessoas que estão à sua volta, elas estão o tempo todo observando você. Quem você é. E Deus está o tempo todo observando você. Quem você é. O caráter de Cristo. Se nossa missão é formar o caráter de Cristo nas crianças, imprimir, inculcar o caráter de Cristo, nós precisamos ter o caráter de Cristo. Sabemos que somos limitados, lógico, somos limitados, somos humanos. Mas nós temos que buscar, buscar sermos como Ele. Então, tudo essas coisinhas que você vê no Ministério Infantil, picuinha, bababá, BBB, disse-me-disse, falou de mim, cargo. Que antes era ali, né? Era ali na prática. Ai, me falou isso. Irmã, me falou isso. Vou largar meu ministério. Isso não é ministério. Você me desculpe. Não é ministério. Não ignorando o seu sentimento ou aquilo que pode gerar diante de uma dificuldade. Você pode ter sentimentos. Mas como você vai se manter? Como você vai reagir diante das dificuldades ministeriais? Que são muitas. Nós estamos falando de reino de Deus. Nós estamos falando de reino espiritual. Então talvez você pense, mas isso na igreja não deveria acontecer. No trabalho eu tolero, porque no trabalho eu ganho para isso. Eu trabalho e ganho para isso. Então tem que tolerar. Aqui não. Pois é. Aqui o nosso ganho é lá. O nosso ganho é lá. Aqui, quem conhece, quem sonda, é Deus. Porque muitas vezes você pode ficar chateado porque as pessoas só querem cobrar, né? Eu já passei por isso. Só quer cobrar. Se você não faz, mas se você faz, tá tudo bem. Você às vezes se esforçou, passou a madrugada lá, fazendo um recurso, estudando para fazer uma coisa e... Isso aí, irmã. Tapinha nas costas.
Mas o que você quer receber? A glória. Jesus que morreu na cruz por nós, que veio aqui com uma missão, era o Messias. O que ele recebeu? E como você quer receber a glória? A nossa glória não é aqui. Deus permite que a gente receba algumas vezes. A nossa maior... A melhor forma de receber é quando você observa o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho. O que você está semeando. O que você vai colher. Né? Mas muitas vezes, como nós trabalhamos com crianças, a gente não vai ver tão rápido. Porque o fruto demora até amadurecer. Né? Demora. Muitas vezes você não vê, mas é uma alegria sem par. É uma alegria ímpar quando você encontra uma criança que você levou a Cristo, que você conduziu, que você segurou pela mão. E então ela tá ali. Virou professora, inspirada em você. Virou líder, virou diácono. Virou pastor, virou missionário, sabe? Então, gente, nós precisamos refletir. Eu trouxe esses pilares aqui para falar com vocês. E eu preciso dizer para vocês que seria somente a introdução, porque esses pilares eu não queria me basear assim neles tanto para falar do Ministério Infantil. Eles são pilares que já existem, como eu falei, educação, mas eu trouxe um paralelo para nossa realidade. Digamos que mais para a realidade do professor, tá? Do professor. Que o professor ele tem uma missão incrível. Ser professor é algo incrível. Ser professor cristão na igreja é algo maravilhoso. É um dom de Deus. Não é para qualquer um. Não é, porque nem todo mundo consegue ensinar, sabe? Mas Deus, ele dá dons específicos para cada servo dele, para cada cristão. Porque dom é um presente de Deus para o corpo de Cristo. Então, se o seu dom é ensinar, faça com excelência, faça o melhor, faça de forma extraordinária. Que os seus alunos na sua aula digam, uau! Eu falo para os meus alunos extraordinários. Digam uau! Mas não uau, porque você deu uma aula maravilhosa. Porque você trouxe um recurso incrível. Estou aqui com um monte de recursos que eu nem mostrei para vocês. Mas que reflita o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. O Evangelho é poder. Então, nós fazemos a nossa parte, preparamos o nosso recurso, preparamos os nossos bolsos, estudamos a palavra, mas somos dependentes de Deus. E nesse momento que eu estou aqui, usando a internet, nesse grupo para falar com vocês, nesta oportunidade, a convite da tia Lili está aqui. Eu me preparei, mas eu vim falando aqui e falei coisas que eu não ia falar. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas acabamos falando. Mas o que eu quero dizer, e eu tô vendo o retorno de vocês, é isso. É estar na dependência de Deus para que Ele direcione aquilo que Ele quer que você fale. Pensando nas bases, nos pilares do Ministério Infantil, a gente pode pensar em muita coisa. Como vocês mesmos colocaram aí, planejamento, dinamismo, organização, oração. São vários pilares, várias, né? Para você construir algo assim extraordinário, um ministério. Nós estamos falando de ministério infantil. E ora, ministério infantil não é qualquer coisa.
Ministério infantil não é apenas um grupinho de crianças para se apresentar em datas comemorativas. Não! Nós usamos as datas para ensinar, para promover experiência, para promover aprendizagem. Ministério infantil não é estoque. Não! Joga toda a criançada lá porque não tem espaço na igreja. Eu já passei por isso. O culto está lotado. As crianças só saíam depois do louvor. Depois do louvor, as crianças cantavam louvor, participavam do momento de adoração, saía depois do louvor. Mas a igreja está lotada. Tem gente em pé. Retirem as crianças. Que pecado. Que Jesus nos ensinou nos seus evangelhos. Ele pegou uma criança, vocês conhecem? Ele pegou uma criança, colocou numa criança. Ele exemplificou uma criança. Ele repreendeu os discípulos quando Jesus estava no meio de uma grande multidão e as crianças vinham e as mães traziam as crianças, porque criança não vai sozinha. Se eu tivesse lá, eu também ia vir com os meus 2 filhos, empurrando todo mundo para ir até Jesus. E os discípulos fizeram o quê? Afastaram as crianças. Eles quiseram impedir que as crianças chegassem até Jesus. Por quê? Eles eram discípulos, eles andavam com Cristo por quê? Por qual motivo que fosse? Para não incomodar o mestre. Não vamos incomodar o mestre, é o nosso mestre, Rabi. E Jesus fez o quê? Teve uma atitude de indignação, a Bíblia fala isso. Jesus se indignou. E depois de Jesus se indignar, ele repreendeu. Então ele fala, não impeçais os pequeninos de vir a mim. A gente utiliza, esse versículo tantas vezes. Não impeçam as crianças, deixai as crianças virem a mim, deixai as crianças virem a mim. E quantos impedem as crianças de chegarem a Cristo? Quantos impedem as crianças de adorar? Quantos impedem a criança de cultuar? Quantos ignoram? A criança, ela só vai poder fazer isso quando ela for adulto? Não! Quando ela for adolescente? Não! Mas você, professor, você líder de criança, sabe que não é assim. Você sabe da importância da criança. Você reconhece isso. Deus te mostrou isso. Alguém te mostrou isso. E agora você sabe. E agora você vai transmitir essa visão. E talvez o seu pastor não tenha. E o que você vai fazer se ele não tiver? Você vai criticar? Você vai cruzar os braços? E vai reclamar? E vai murmurar? Não! Você vai levar a visão. Você vai levar a visão. Empreste seu óculos para que as pessoas possam ver. Mostre para elas o que Jesus ensina. Converse com seu pastor. Mostre para ele de uma forma alegre, de uma forma bíblica. Postura de cristão, postura de crente, postura de homem e mulher de Deus. E então, o primeiro pilar, do ministério infantil, que seria a visão. Visão. Muitas vezes nós estamos assim, A gente não sabe para onde olhar. Mas Deus, ele nos dá um óculos desse tamanho. E se ele não te deu ainda esse óculos, que eu acredito que você já tenha, tá te dando agora. Esse óculos para você ampliar a sua visão e ver os campos brancos, enxergar as suas crianças, enxergar as necessidades espirituais da sua criança. As crianças têm necessidades. As crianças precisam de Cristo. As crianças podem crer. As crianças, elas pertencem ao reino dos céus, mas quando Jesus fala que delas são o reino dos céus, ele fala o seguinte:
que você tem que se converter. Ele fala assim: aquele que não for como uma criança, aquele que não crer, aquele que não se converter como uma criança, não herdará o reino dos céus. Não é que a criança vai herdar o reino do céu, porque se uma criança morrer sem a salvação, ela vai para o inferno. Logicamente, quem vai julgar é Deus. Ele é quem julga, ele que compete julgar, não somos nós. Mas o que isso aí é para mostrar a sua responsabilidade com a necessidade da criança. Então, um dos pilares fundamentais é a visão espiritual. Acordar para as necessidades da criança. As crianças têm necessidades que são físicas, né? Necessidades emocionais, necessidades relacionais, necessidades, mas elas têm necessidades espirituais. Você, como professor, como líder, precisa estar antenado, atento para atender essas necessidades da criança, mas a sua missão, a visão espiritual do líder do Ministério Infantil é atender às necessidades espirituais da criança. Quem é essa criança? Quem são as crianças que chegam até mim? Que vêm até mim? Quem são as crianças que não chegaram? E por que não chegaram? Aonde elas estão? Aonde estão elas? As crianças que estão ao redor da minha igreja. Aquela criança que é vizinha da igreja nunca foi na igreja. Você sabe quem ela é? Você sabe que ela existe? Aquela criança que tem deficiência. Aquela criança que é cadeirante, não consegue chegar na igreja. Cadê? Onde ela está? Porque ela não está aqui. Aquela criança que tem uma deficiência intelectual, não consegue se adaptar. Aquela criança rejeitada. Aquela criança faminta. Então a visão do Ministério Infantil é enxergar exatamente a criança. Entender o Ministério Infantil como realmente um ministério. Então, se é um ministério pastoral. É um ministério que não é uma brincadeira, né? Você não vai levar as crianças, eu tive pastor, vamos fazer um pula-pula para as crianças, a pipoca da criança, vamos pensar em trazer, retira a criança, coloca a criança para entreter, mas por quê? A criança ela precisa de comida, de alimento espiritual. As crianças estão sofrendo e nós não estamos olhando a necessidade dessas crianças. Ignora aquela criança que está bagunçando na sua sala e você só bota a mão na cabeça, só é espiritual. O que tem aquela criança? Será? O que é espiritual e o que é relacional, emocional, físico? Porque às vezes sua criança pode estar sofrendo e você não sabe. E ela não tem ninguém para contar, ela não confia em ninguém, nem você ela confia porque você não olha para ela. Mas nessa tarde, nessa quase noite, Deus está dando um óculos para você, uma visão espiritual. Para de reclamar dos problemas. Para de reclamar do que não tem. Olhe para a necessidade, tenha a visão do reino. Eu anotei aqui pessoas que impactaram e aceitaram a Jesus, crianças, e impactaram muitas pessoas. Aqui é Hudson Taylor na China, ele influenciou os chineses. William Carey na Índia. Jean Elliott, quem conhece Jean Elliott? Ela influenciou os índios Alcan. Charles Spurgeon, quem conhece Charles Spurgeon? Charles Spurgeon, grande pregador evangélico, ele escreveu esse livro aqui, ó, Pescadores de Crianças. Um livro excelente que eu indico para vocês. Ele influenciou pessoas em Londres, lá no século XIX, foi um grande influenciador.
Ele teve uma visão, pessoas que tiveram visão e influenciaram. Amy Carmichael, quem conhece Amy Carmichael, a gente conta a historinha dela para as crianças, história missionária. Ela influenciou crianças da Índia. John Wesley, quem não conhece John Wesley, ele influenciou milhares, milhões de pessoas foram salvas na Inglaterra, né? Então, pessoas que tiveram visão. Hoje nós estamos aqui porque a tia Lili teve uma visão. Vamos convidar, vamos reunir, vamos fazer. Eu tô lá no meu canal, eu tô fazendo, porque... E o meu tema não é um tema que chama. Eu poderia estar falando sobre recurso, poderia estar falando sobre tantas outras coisas, não chama. Mas Deus me deu uma visão. Influenciar professores extraordinários. Influenciar professores relevantes, porque para criança, não é porque temos que fazer para criança que tem que ser o pior. Nós temos que ter excelentes professores das crianças, professores que influenciam, professores que sejam exemplo para as crianças, referências, porque as crianças lá no futuro, elas vão lembrar de você. Me emociona muito quando eu penso numa criança que já foi meu aluno e fala comigo, tia Sunamita, não me chama mais tia Sunamita, chama Sunamita, o Su. Eu lembro quando você falava isso. Me emociona quando essa criança está firme. Então é isso que nós temos que ter, tá ok? Então eu quero indicar para vocês esse livro do Sam Donald, Obediência à Visão Celestial, tá? Ele fala sobre visão e obediência. Primeiro pilar, visão. Segundo pilar, chamado, tá? Chamado, reconhecer o seu chamado. Isso é importantíssimo. Eu venho falando de chamado, né? Eu tenho um curso que se chama Professor Extraordinário e eu falo sobre chamado. E Deus me deu assim algo muito interessante para fazer um acróstico, né? Com essas letrinhas. Chamado. C-H-A-M-A-D-O. C. Conhecimento. Qual a primeira? Chá. Vamos lá, vamos separar. Chá. O chá. Existe na gestão de pessoas uma ferramenta chamada de chá, né? E o que é essa ferramenta? Ela serve para medir as competências dos funcionários dessa empresa. Então, se ele tiver, não adianta só ter conhecimento, tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade e tem que ter atitude. O chá, C-H-A, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento você vai ter como? Através de livros, através de estudos, assistindo uma aula como você está agora assistindo. Você vai buscar conhecimento, né, numa faculdade, num curso, buscar conhecimento. O A, o H, habilidade, saber fazer. Buscar saber fazer, você vai saber como? Através da prática, praticando. Não conseguiu? Tenta de novo, tenta de novo. E o A, atitude. Não adianta você conhecer, não adianta você saber fazer e você não fazer. Adianta. Você sabe o que Deus te chamou para fazer. Deus te deu a revelação. Deus te deu a visão. Mas por que você não faz? Você sabe o que tem que fazer. Você sabe fazer e você não faz. Então você tem que ter atitude. Chá. E o ma, chama, chama, chama. Trabalhar no Ministério Infantil tem que ter chama, tem que seu coração tem que arder muito, sabe? Tem que arder muito, porque senão você sai rapidinho, não dura, não adianta. Não sei o que eu vou fazer no Ministério Infantil, me chamou, eu tô aqui de paraquedas. Pode ser que seja esse o seu começo, o meu também foi. Eu cheguei no Ministério Infantil porque me chamaram, aí eu cheguei lá, tá? Então, cheguei lá e um dia eu descobri meu chamado. Me chama. E o do, né? Eu falo dependência e oração. Então, mas isso daí já seria um outro assunto, porque para cada letrinha a gente tem que falar bastante, né? E eu não tenho tempo para falar aqui, tá?
Senão a gente já tá falando bastante aqui, né? E a gente acaba não fazendo. Já tem bastante tempo. Então, pessoal, é isso. Então, você tem que ter chamado. Você precisa orar. Você precisa buscar em Deus aquilo que você precisa para saber o teu chamado. Porque Deus, ele quer te ver feliz. Então, quando você reconhece o teu chamado, quando você sabe que você foi vocacionado, separado para aquilo ali, então você vai fazer com amor, com esmero. Você precisa estar alinhado com o seu chamado, tá ok? Busca a Deus em oração, busca a Deus discernimento espiritual, busca a Deus para você descobrir o seu chamado, tá bom? Então, o chamado, ele tá muito atrelado com o preparo. Terceira pilar, né? Então, falamos sobre a visão, sobre o chamado. Eu não vou entrar tanto aqui nessa questão do chamado, tá? Porque senão a gente vai se alongar muito, mas é muito importante que você esteja alinhado ao teu chamado. Se você não sabe, então ora a Deus, peça a Deus enquanto você serve. Não precisa você sair do ministério para você orar e esperar Deus falar, tá bom? Continua, vai fazendo e vai orando. Deus, ele vai confirmar. Ele vai confirmar através... Você pode descobrir o teu chamado de diversas formas, né? Você pode ler na Bíblia, descobrir a necessidade de uma criança. Você pode ouvir uma aula, descobrir a necessidade do trabalho das crianças. Ninguém quer. Estou aqui, eis-me aqui. Aqui estou eu, tá? Então, você pode descobrir o teu chamado dessa forma e observar uma necessidade, então influenciar várias pessoas, assim como eu falei aqui, essas pessoas que tiveram uma visão espiritual, descobriram seu chamado e influenciaram milhões de pessoas, tá ok? Você tem que tá alinhado. Deus, ele quer te ver feliz. Quando você estiver feliz, essa felicidade não quer dizer que é só sorriso, não quer dizer que terá só momentos bons. Você terá dificuldade também nessa caminhada, mas vai passar. Então, você precisa ter a visão, o chamado, tá? O preparo. É fundamental você se preparar. É fundamental você buscar como eu posso fazer para melhorar. Você sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Eu costumo sempre falar que ninguém sabe tudo, que não tenha nada para aprender. Nós aprendemos todos os dias. E se tratando de criança, nós aprendemos com as crianças. Nós temos muito para atender. Nós temos muito para aprender com as crianças. Então, é muito importante você buscar, como eu falei, nos livros, buscar na Bíblia, buscar através da oração, buscar através de curso, capacitação. Porque numa capacitação, de repente, Deus pode abrir sua visão, tirar as escamas dos seus olhos, assim como ele fez dos meus, um dia, e então você descobrir, cara, tipo assim, é isso. Então, Deus, ele vai te mostrar, ele vai revelar. As suas habilidades, seus dons também vão caminhar para isso, tá ok? Então, não adianta você trabalhar, você ter uma equipe de pessoas grande no Ministério Infantil, e então você ter pessoas que não têm compromisso, não têm chamado. Porque se a pessoa ela não tem chamado, ela não vai ter a responsabilidade, o amor, o compromisso que você tem. Então é interessante que todos estejam alinhados, né? Nesse propósito. E o quarto pilar, no caso, que eu separei para falar aqui, é a oração, tá? Então, a oração, ela deve permear deve ser a base, né? Eu botei como um pilar, mas ela deveria ser a base. Oração, sabe? Tudo que nós fazemos tem que partir da oração. Então você vai fazer qualquer projeto, planejamento, plano de aula, uma ideia nova, eu tenho uma ideia e eu quero levar para o meu pastor essa ideia inovadora na minha igreja. Mas o pastor, aí você vai chegar num pastor com a ideia, pastor, eu tenho uma ideia. Ele fala, não. Aí você sai lá, frustrado, cansado, com raiva, chateado. Que ele falou, não. Por isso, tudo tem que partir da oração. Oração. Quantos líderes que você vai dar oportunidade para orar e não sabe orar? Muitos.
ou tem vergonha de orar, tem que ser tímido, não dá. Então temos que ter características que são de lideranças que são importantíssimas, sabe? Para nossa caminhada, porque as crianças elas estão vendo a gente. É lógico que cada um vai ter um jeito, um vai ter mais, né? Já tive várias líderes que no Ministério Infantil a pessoa estava na liderança e eu estava ali ajudando. A pessoa quase não falava no microfone, por exemplo, mas ela tinha diversas outras habilidades organizacionais e ela colocava outras pessoas. Então, eu não canto. Eu não canto. O que eu faço? Eu vou lá. O Senhor, meu Deus, tudo. Poxa, música principal. Então você vai chamar uma pessoa que cante. Se você não canta nada, entendeu? Então você trabalhar com outras pessoas, outras que têm outras habilidades, enganjar outras pessoas é fundamental. Bom, eu poderia dar uma lista para vocês aqui, assim como vocês também já elencaram aí várias, mas eu queria mesmo trabalhar com esses 4 pilares hoje, tá? Que são a sustentação. Então, qual é? Visão, tá? Visão, o chamado, tá? Chamado, preparo e a oração. Quando você tem a visão, você enxerga que as crianças, elas necessitam ser alcançadas. Você enxerga que as crianças do mundo inteiro serão o futuro. Elas são o futuro. Elas são a nova geração, são o futuro. E elas serão os presidentes, aqui serão os líderes das nações, daqui sairão os professores, daqui sairão os cantores, os influenciadores, os médicos, sairão todo o futuro. O que vai ser do futuro? E aí? Precisamos dar bases sólidas para as nossas crianças. Precisamos evangelizá-las e discipulá-las, tá? A visão é essa. Por isso que eu compartilhei o link mais cedo para vocês. Eu não sei quem assistiu, mas quem não assistiu, convido para assistir. Foi uma palestra presencial. Então eu falei sobre os propósitos do Ministério Infantil, que é evangelizar e discipular. Evangelizar e discipular. Aí eu gosto muito de perguntar para os meus alunos, eu sempre pergunto isso. Uma plantinha precisa de quê para crescer? Uma plantinha precisa de quê para crescer? Precisa de água, precisa de sol. Aí ela cresce, né? Ela precisa de cuidados especiais. Agora, se uma plantinha tivesse morta, o que essa plantinha, se adiantaria você colocar água? Responde aí. Isso aí, Francisca. Responde aí. Se uma plantinha estiver morta, adianta você colocar água? Adianta você colocar ela no sol? Adianta você colocar água? Adianta você colocar ela no sol? Não. Não vai adiantar. A plantinha já está morta. Então não vai adiantar. Exatamente dessa maneira que eu quero que vocês pensem nas crianças. Todas as crianças, elas estão mortas espiritualmente. Todas as crianças estão mortas espiritualmente. Pensa nisso. Como é que elas vão crescer se elas estão mortas? Só há crescimento aonde tem vida. Então, para a criança crescer, ela precisa conhecer o Evangelho de Cristo. Ela precisa receber a Cristo. Aí sim, depois você vai requerer dela conduta cristã. Você vai querer que ela tenha um caráter de Cristo. Você vai querer que ela seja uma criança melhor, né? Porque boa não vai ser. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Por isso que eu falei para vocês assistirem aquele vídeo. Porque isso aí é um dos pilares, né? Então você precisa ter a visão que as crianças precisam receber a Jesus. As crianças precisam conhecer quem é Jesus. Quem é Deus?
Elas têm tantas perguntas, tantas dúvidas. Isso é bom, é muito bom, porque a gente corre para estudar e responder as perguntinhas dela. Então, para que sua criança cresça, que seu ministério infantil cresça, comece evangelizando as crianças, tá? Comece evangelizando as crianças e depois discipulando, levando as crianças a conhecer mais, a se relacionar com Cristo, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, tá bom? Então, gente, se tiverem alguma pergunta, esse é o momento, a gente vai encerrar nossa aula. Para mim foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu, infelizmente, acabo falando bastante. Eu tenho problema com lives, eu falo muito. Quando é vídeo gravado, eu consigo já cortar, já consigo já ter um roteiro. E a gente vai falando, né? Porque Deus ele nos direciona a falar. Eu tô muito feliz, agradeço muito a Deus pela oportunidade do dia de hoje de estar aqui com vocês. Glória a Deus, louva do Senhor pela vida de vocês. Muito obrigado por assistirem, por estarem comigo aqui até o final. Que Deus possa abençoar o ministério de vocês. Que vocês possam fincar o ministério de vocês aqui, ó. Eu não consigo nem levantar, se levantar vai cair. Que seja estruturado. Não adianta se preocupar com tantas coisas, não se preocupe. Comece pequeno. Comece com uma criança, comece com 2, comece com 3, vai buscando as crianças, gere ali aprendizado, gere ali memórias, utilize o que você tem. Olha aqui o que eu tinha, um brinquedo do meu filho. Se você não tiver oração, se você não tiver visão, se você não tiver chamado, olha aí o que acontece. Se você não fundamenta o teu ministério nos pilares, em bases fortes, teu ministério acontece isso. E eu tenho certeza que Deus não quer isso. Que Deus ele quer o melhor para o seu ministério, o melhor para você, para as suas crianças. Aproveite todos os momentos de dificuldade, os momentos difíceis de dor, de falatório, e apresente-se como obreiro aprovado, porque lá na frente você vai entender o porquê que isso aconteceu. Era para você crescer. Amém? Amém. Muito obrigada pelas palavras de carinho. Muito obrigada, tá? Louva a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe muito. Eu oro para que as crianças, todas as crianças que passem pela vida de vocês, sejam assim influenciadas de forma extraordinária por vocês e queiram ser como vocês. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que dedicou esse tempo para crescer, para aprender, para compartilhar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade de cada líder, de cada pessoa, cada servo, Senhor, que aqui está. Deus, que eles possam sair desta aula de forma, Deus, impactadas não por mim, mas pelo Teu Evangelho, que é poder, pela Tua Palavra, que é poder, pela chama, Senhor, do Teu Espírito Santo. Deus, que eles possam sair, Senhor, animados, para eles reconstruírem e firmarem os pilares sólidos para as suas crianças. Ó Deus, dê as estratégias, Pai, para o tempo presente, para o tempo futuro. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe os lares, abençoe as famílias também, porque eles têm família. Abençoe, Deus, a individualidade de cada um.
os problemas deles, as necessidades deles. Eu não conheço, mas tu conhece. Segura na mão. Cuida, Senhor. Cuida do emocional, para que eles possam, Senhor, serem fortes, para ajudarem a tantas famílias, a tantas crianças que dependem e precisam deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo, gente. Já aproveito para convidar quem não assistiu lá a aula que eu publiquei aqui mais cedo. Assista. Vou separar uma série para vocês aqui agora e vou compartilhar. Tá lá no meu canal. Eu fiz uma série com um livro que eu citei aqui, o Ensinando para Transformar Vidas. Vou compartilhar aqui para vocês. Fiz uma série também com esse livro aqui, ó. As 7 necessidades básicas da criança. Essa série é uma série que vocês podem assistir lá. Foram 8 vídeos gravados falando sobre cada necessidade, tá? E mais 8 vídeos falando sobre as leis do ensino. Tá tudo lá, eu vou botar o link pra vocês. E depois vocês podem aí assistir, maratonar, aproveitar aí, curte, compartilha pra ajudar meu canal a crescer, que meu canal ainda é bem pequenininho, mas ele tá crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês e um beijo no seu coração.